Boa noite, senhores e senhoras. Espero e desejo que todos estejam muito bem, dentro de seus méritos, dentro de suas possibilidades. Chegamos ao último episódio deste atual momento do nosso projeto A História da Luz. Último episódio, pois é o último material que eu tenho pronto. Sim, temos já algum material pronto, mas algumas coisas que eu optei por não publicar, em não apresentar, porque eles envolvem planos para um projeto futuro. Hoje nós nos encontramos num mundo extremamente conectado, em um mundo repleto de informações, e às vezes alguns materiais que a gente possa publicar pode cair no meio da mesmice, e assim perder uma ótima possibilidade para ficar quieto. Sim, é isso mesmo, uma ótima possibilidade para silenciar. Por quê? Porque é a partir do silêncio que nós temos inúmeras revelações, e a partir dessas revelações nós podemos sim dizer que surgem as oportunidades mais adequadas a partir deste silêncio. Fazendo o silêncio, nós conseguimos perceber melhor o nosso entorno, ou até ouvir melhor o som do nosso coração. Então eu decidi deixar alguns materiais de lado por enquanto. Então, no atual momento ao qual nós nos encontramos com o nosso projeto, hoje é o último episódio. Provavelmente daqui a algumas semanas eu já volto com algum material novo. Já temos, obviamente, material em linha de produção, isso nunca para. Mas todos esses episódios que eu apresento para vocês, ou melhor, esses episódios passados, vocês podem perceber que cada um deles é muito bem pontuado. Não é simplesmente sentar e escrever. Ele faz parte de um grande aperfeiçoamento de uma pesquisa. Não é simplesmente jogar coisas ao papel. Não. Não é assim que, pelo menos na minha forma, não é assim que eu trabalho. Então, vamos lá. Hoje teremos um fechamento, então, destes episódios de aprofundamento das ciências sagradas, aquela retomada necessária das arcanas artes, como eu sempre pontuo, aos que chegam agora, que estão conhecendo agora o nosso projeto. Nós temos mais de 30 episódios, todos eles seguem uma linearidade, ou seja, eles têm um sistema. Recomendo, quando puderem, comecem desde o episódio 0, se você está acompanhando pelo YouTube, pode pegar as playlists básicas e depois seguir para as playlists de aprofundamento. Ou se não, nos segue no Instagram, pode ver ali no ícone dos Reels. Quanto mais antigo o vídeo, mais próximo é do seu momento inicial. Tá? Daqui a alguns dias eu pretendo gravar mais um episódio da bibliografia recomendada, ou seja, daquele material que foi utilizado para que esses programas, para que esses textos fossem escritos. Né? Já tem um episódio de bibliografia lá atrás, se eu não me engano ele foi transmitido em novembro, mas outubro ou novembro, agora eu não me recordo. Talvez o Sol já estava em Escorpião. Mas algumas situações que precisam ser pontuadas. Mas que eu acho que eu vou responder depois com as perguntas. Nós temos algumas perguntas que foram feitas aí durante o dia. Eu abri uma caixinha de perguntas. Tenho aqui 6 perguntas bem interessantes que eu acredito que, claro, fora as perguntas zoeiras, daqueles, né, que nos são próximos e que pedem coisas esdrúxulas e desnecessárias, mas eu selecionei as perguntas que eu acho as mais adequadas. Tá? Não vou responder perguntas como foram feitas por você sabe quem, talvez você esteja aí assistindo, vai assistir depois, por que eu não faço a barba e corto o cabelo? Né? Ou aquela pergunta do cara pedindo por que eu não faço uma plástica. Né? Amigos são assim. Quem tem amigo como esses não precisa de inimigos.
Mas, deixando isso de lado, eu não podia deixar de pontuar, porque eu não sei vocês, mas eu tenho amigos muito próximos que são extremamente corneteiros, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, tá? Sobre o propósito do projeto, eu já falei algumas vezes, mas hoje eu vou deixar para explicar isso nas perguntas que foram feitas, tá? Então, eu espero que todos que sejam desejosos, que são desejosos, peguem desde os nossos primeiros episódios e busquem trabalhar, busquem estudar esse material. Eu sei que é algo que é feito talvez para o futuro, né? Mas paciência, eu não vou deixar de produzir esse material, eu estou fazendo isso pela tradição esotérica ocidental, a qual eu estou ligado, e avancemos. Então, como de costume, faço a minha tradicional prece de abertura, pedindo ao grande Deus, que é o grande arquiteto do universo, aos mestres cósmicos da Fraternidade Branca, a Yeshua, o iniciado perfeito, o Cristo. Peço também ao Espírito Santo, a Ruach HaKadosh, ou seja, o sopro do Santo, que deposite em nós, nesse momento, suas luzes crísticas. As luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsabaoth, do arcanjo Micael, de todos os Beni Elohim, pedindo principalmente que ancorem, que possibilite a sempre doce e presente presença do nosso muito caro Anauel, que permita que nossa língua medeie a senda justa que está entre Jaquim e Boaz, e que tudo se faça dentro dos preceitos tradicionais da beleza, da bondade e da justiça. Que assim seja. Vamos lá. O tema de hoje, então, é o encerramento do nosso aprofundamento das ciências sagradas. Chegando ao fim desse nosso estudo, então, que retomou aquele que foi iniciado nos episódios iniciais sobre as ciências sagradas da tradição esotérica do Ocidente, e que geraram esses episódios iniciais geraram este momento, esse trabalho que foi até agora apresentado para vocês e que nos envolveu aí em cerca de 10 episódios neste nosso momento do projeto A História da Luz. Encerrando este ciclo, só deixa eu pegar minha... Encerrando então este ciclo do nosso estudo, vamos crer que muitas novidades foram apresentadas a todos vocês e que foi para nós uma grande retomada também em cima de toda uma literatura básica, mas bem específica sobre estes assuntos. Mesmo que com certo tempo curto para uma vasta... Achei. A minha régua guia texto. Encerrando este ciclo sobre elas neste momento, vamos crer que muitas novidades foram apresentadas a todos vocês e que foi, para nós, sim, uma grande retomada em cima de toda uma literatura básica, mas bem específica sobre este assunto. Mesmo que com certo tempo curto para uma vasta amplitude de diálogo e de diversidade de temas abordados, em nenhum momento passamos das teorias introdutórias e até mesmo básicas sobre esses temas. Nós, mesmo assim, podemos traçar paralelos sobre o que sabíamos anteriormente e aquilo que sabemos hoje sobre elas, não é? Com certeza responderão que sim. Este ato de traçar paralelos reflete exatamente o que tentamos explicar para todos desde lá no início deste nosso projeto, desta nossa retomada,
dos estudos das ciências sagradas, quando expomos sobre o sentido que está implícito na ação da saída dos nossos sentidos e sensações conscientes do plano da objetividade, até o encontro destes mesmos sentidos e sensações conscientes, mas no plano da subjetividade. Saímos então da objetividade ao debatermos sobre cada uma delas, ou seja, alquimia, astrologia, cabala e hermetismo. E o seu encontro com a subjetividade deu-se nos detalhes, ao estabelecermos seus conceitos e avaliarmos estes mesmos conceitos e seus detalhes superficiais, mas, sim, bem abrangentes, que foram percebidos com uma mente muito aberta. Lembrando que a importância de estabelecermos paralelos daquilo que aprendemos com o plano da realidade, aquele plano que é por nós conhecido, a dita realidade, é exatamente o ponto onde tratamos sobre o retorno do plano subjetivo para o plano objetivo. Logo, saímos do plano objetivo e chegos até o plano subjetivo, nele nós nos nutrimos com conceitos ainda abstratos. E ao retornarmos necessariamente a este plano objetivo, sistematizamos os conceitos lá apreendidos, tirando-os da abstração para fixarmos aqui eles com os exemplos reais, ou ditos, dessa dita realidade. Esse retorno ao plano objetivo, que é inevitável, cria a cada retorno mais e mais reflexões de grande profundidade simbólica, que nos auxilia a interpretar tanto o exoterismo como o esoterismo, com olhos cada vez mais adaptados. Sem esta aplicação, nós não aprendemos, e se não aprendemos, não possuímos informações básicas necessárias para fundamentar nossos estudos e desenvolver uma caminhada na senda que somos desejosos em percorrer. Isso não é só no estudo das ciências sagradas, isso é em qualquer coisa. Estudar difere de aprender. Lembre-se sempre disso muito bem. Neste momento, lhes faço uma pergunta. Das 4 ciências sagradas, qual delas lhe despertou um maior interesse? Pensem, não precisam responder. Mas, se eu puder lhe ser útil em alguma coisa, disponham. Das peculiaridades que cada uma das ciências sagradas apresentou aos nossos ouvidos, imagino que diversos aspectos devem, de certa forma, ter-lhes marcado. Mas a presença de um termo que foi reincidente nas exposições sobre essas 4 artes sagradas deve ser bem percebido, que é quando falamos da obra, a grande obra, ou o opus magnum. Este termo é muito comum na vida iniciática, frequentemente onde sempre salientamos sobre a caminhada convicta e plena que deve ser realizada nos sendeiros da tradição esotérica do Ocidente. Caminhada essa que nunca será tranquila e que nunca se realiza em terreno pleno, nunca se realiza sem percalços, nunca se realiza sem solavancos. Aludindo à obra divina da criação, o Opus Magnum, ou grande obra, apresenta meios de encontro com essa obra principal e ao seu processo de busca pela redenção. As 4 artes apresentam ao iniciado honesto e franco, de coração puro, os processos a serem seguidos nesta busca pela redenção de nossas almas. A alquimia como a portadora da chave física e material dos processos materiais. A astrologia com as chaves para o entendimento emocional e também social, por meio dos trânsitos, mas também por meio dos temperamentos.
O hermetismo, com sua conceitualização cultural, filosófica e intelectual absolutamente ou absurdamente necessárias para a compreensão e ao pleno desenvolvimento dos trabalhos. E, por fim, a Cabala, com sua mística particular de instrução e contato que beira ou até ultrapassa a do terreno religioso, de contato com as ferramentas da divindade, ou seja, os processos utilizados pelo divino. Podemos tecer diferenciações entre esta exposição de conceitos? É claro que podemos. Mas precisamos de mais tempo e também de presença, de contato, se é que vocês me entendem bem. Neste terreno tão particular, que é o da iniciação, da autorrealização, da redenção, tem coisas que não se transmitem pela internet. Tem coisas que são passadas na presença. É o conhecimento transmitido por presença. Dessa maneira, compreendam. Existem assuntos que, quando expostos em demasia, promovem profanações. E neste particular não incorreremos em erros, pois não podemos falar demais por aqui. Desse modo conceitualizador, encerramos e vamos agora recapitular sinteticamente alguns conceitos que foram expostos no desenrolar destes 10 últimos episódios. A alquimia. A arte sagrada que deu origem à química moderna. Esta é a alquimia. Supostamente originada no Antigo Egito, conjugadamente com a arte do refinamento dos metais na metalurgia e joalheria, foi tornando-se cada vez mais refinada com o passar do tempo. O Egito tinha, por exemplo, guildas que praticavam a arte e também a sua prática restrita, ou seja, iniciática, no interior dos templos. Segundo se diz, o sacerdócio não via com bons olhos determinadas guildas que operavam no mundo dito profano, com certeza por praticarem as ditas falsificações de matéria-prima. Mas não vamos aqui generalizar este polêmico aspecto. Seu auge no Egito foi durante o período ptolomaico, ou o conhecido greco-egípcio-romano. Momento em que as trocas de informações, devido às navegações e à facilidade de contatos e trocas pela presença do porto de Alexandria, tornara isso possível. Para eles, os egípcios, muitas práticas foram legadas posteriormente aos árabes, que com certeza foram seus maiores desenvolvedores em efetividade no conhecimento das ações tradicionais do enxofre e do mercúrio filosofais. Algumas relações que foram dadas graças ao conhecimento dos textos clássicos dos gregos gerou este salto de conhecimento específico para a evolução daquilo que era especulado e operado. Enfim, perpetuado pelos egípcios até onde se sabe. Os autores árabes até hoje são considerados notáveis no que é relativo à alquimia, evolução da então quimia egípcia. E sem esquecê-los, vamos aos medievais. E essa é a parte mais importante para nosso estudo, por estarem diretamente ligados ao caminho da tradição esotérica ocidental. Lembrando muito bem da presença dos ditos filósofos naturais, que eram aqueles daquele tempo que a astronomia e a astrologia ainda estavam ligadas numa mesma arte. E logo depois surgem os cientistas, que buscam enxergar Deus pelo microscópio ou pelo telescópio. A astrologia. Esta arte sagrada, filha de vários pais e mães, é hoje marginalizada, pois foi trocada após a Revolução Científica pela sua gêmea siamesa, a astronomia. Em cada ponto da história, ambas viviam muito bem conjuntamente, uma auxiliando a outra, uma instruindo a outra
com toda humildade e irmandade. É certo que esta arte surgiu no mesmo contexto que o astronômico, e assim a relação durou por muitos milênios. Podemos deduzir que a arte desenvolveu-se primitivamente com a observação do Sol e da Lua, e logo assim na reincidência da percepção e da repetição destes ciclos. Em seguida, o homem primitivo, ao observar a chegada da noite e sua partida, logo percebeu que havia uma estrela, ou um astro, que sempre chegava por primeiro e saía por último. E assim descobre-se Vênus, a estela matutina ou estela vespertina. Depois disso, é uma questão de tempo perceber que grupos de estrelas estariam sempre em determinadas localizações durante as noites. A compreensão de que determinadas colheitas, se efetuadas em determinadas fases da Lua, resultaria em frutos mais duráveis para a guarda ou mais suculentos para o consumo rápido. Até chegar rapidamente ao entendimento de que isso também regulava as marés, o ciclo menstrual, e assim, na presença do mundo dos orbes, no mundo no qual se vivia, fazia cada dia mais sentido olhar para as estrelas. Perceber que o Sol e a Lua também possuíam um belo e comum bailar nos céus apontaria à existência de períodos que somariam as épocas, ou as eras, os ciclos naturais e ciclos também cósmicos. As relações astrológicas já são um aperfeiçoamento da observação astronômica, envolvendo já a compreensão de temperamentos agregados aos que nasciam em determinadas épocas do ano, épocas onde determinadas constelações estariam em trânsito no ponto vernal. A Cabala. Acabar o quê? Cabala. A santa arte, ou aquela que ganha o próprio título de arte sagrada por vários autores. A Cabala possui em sua estrutura o sistema de origem, criação, formação e manifestação do mundo, segundo se pontua pelos cabalistas tradicionais. Ao partir ou ao se originar das três camadas do mundo em manifesto, como são conhecidos tecnicamente os três véus da existência negativa, o relâmpago brilhante cria, forma e manifesta a década, ou as 10 condições, ou sefirot, o conjunto das 10 sefira, que juntas nos apresentam a árvore da vida. Neste esquema, ou diagrama, a nossa década sefirótica apresenta aos seus iniciados as condições que partem da coroa até o reino, de Keter até Malkut. Neste trajeto da coroa até o reino, passamos pela sabedoria, pelo conhecimento, por um abismo, pela justiça, pela lei, pela beleza, pela vitória, pela glória e pelo fundamento, chegando então ao anteriormente dito reino, que é onde aqui estamos hoje, Malkut. Cada uma dessas condições está distribuída por 3 pilares chamados de misericórdia, rigidez e equilíbrio. O acesso ao conhecimento cabalístico não se dá somente pela prática judaica. Aqui, este é o maior erro de muitos dos estudantes que se perdem na contextualização de sua vida de ocultistas. Praticar Cabala é praticar a construção de um caminho próprio, que está mais próximo ao da caminhada do Cristo do que o da caminhada dos rabinos ou a dos especulativos caóticos da internet. E vejam bem, destes os rabinos e a tradição judaica merecem sempre o nosso maior respeito. Já os especulativos merecem a nossa tolerância, principalmente os telemitas. Praticar Cabala para o cristão e para o ocultista é celebrar o Shabat todos os dias, e não apenas um dia da semana.
Não é como ir na missa apenas aos domingos, mas ir à missa todos os dias no teu templo mais sagrado, o teu coração. O Hermetismo. O Hermetismo trata de revelações divinas feitas a Hermes Trismegisto sobre a origem, a estrutura e o destino do universo e da vida humana. Por sua vez, compilados em uma coleção de textos ou livros que são conhecidos por nós como Corpus Hermeticum. Se faz ideia de que sua compilação ocorreu nos primeiros séculos da nossa era cristã em Alexandria por iniciados egípcios. Este período, assim como falamos quando tratamos sobre a alquimia no programa relativo à alquimia, ocorreu no período chamado Ptolomaico, onde as culturas grega e romana estavam em pleno contato com a cultura dos egípcios. Sempre se diz que quando um povo escreve algo de sua tradição é porque este povo está percebendo a sua decadência. Então podemos compreender os resultados desse período aos quais estavam passando. Se um texto sagrado ele deixa de ser transmitido daquela forma tradicional, de boca ao ouvido, e ele precisa ser escrito, isso aponta uma decadência nesta religião, nesta tradição, neste movimento cultural, e isso é tido, isso é conhecido, é de comum acordo. Algo foi escrito, então quer dizer que aquela tradição estava passando por um período muito ruim, que estava prestes a ser perdida. Então isso é passado ao papel, ou a tabuletas de argila secas à sombra, ou escritos em paredes de pedra. Hermes é conhecido por ser grande sábio, muito, muito grande. Por isso, Hermes Trismegistos, 3 vezes grande. Logo, 3 vezes grande, Trismegisto. Essa grandeza dava-se por sua ação nos 3 mundos, ou seja, no mundo físico, no mundo astral e no mundo espiritual. Hermes é o nome grego do Mercúrio romano, e para os egípcios era Thoth, o grande instrutor dos deuses, e não apenas dos homens. O hermetismo afirma que o ser humano tem a necessidade de conhecer a Deus para realizar assim a sua completude, ou melhor, a necessidade da existência humana é realizar o conhecimento de Deus, a teosofia, pois assim é que Deus realiza a necessidade dele mesmo de se fazer conhecido pelo homem, pelo ser humano. O conhecimento de Deus pelo ser torna-se o conhecimento de Deus por ele mesmo. Este é o hermetismo. Esta é a linguagem hermética. E estas foram as 4 ciências sagradas, resumidamente. As 4 ciências sagradas, ou artes sagradas, constroem os alicerces da tradição esotérica e iniciática do Ocidente por meio das leis sagradas e da própria história filosófica do gênero humano. Reflexos de leis divinas e sagradas das quais nós, pobres imortais, mas aqui neste mundo encarnados, mortais e de memória curta, precisamos aprender por intermédio destas artes sagradas e não temos outra forma de acessar este conhecimento oculto e ancestral. Uma ferramenta que nos auxilia nesse trabalho de acessar o conhecimento das leis e das ciências sagradas é o tarô, a grande chave dos arcanos misteriosos e tradicionais. Aos que se dedicam de forma séria e compromissada ao seu estudo, encontram nele, além de acesso a essas leis e princípios, das chaves das ciências sagradas nos seus arcanos. Encontram um caminho intuitivo de contato com sua própria história, ao ponto de decodificar, por meio dos arcanos e sua própria mitologia pessoal, por intermédio dos símbolos. Esse aspecto em particular não se dá por meio de livros ou de técnicas vindas por outrem, mas sim apenas pelo seu próprio crescimento interior, possibilitado pela caminhada séria na senda tradicional da iniciação ocidental.
Essa caminhada não é instantânea. Ela pede muita paciência, muito tempo, muita vela e muito incenso. Encerro aqui, nesta 10ª parte da retomada do estudo das ciências sagradas, mais um capítulo do nosso projeto A História da Luz. Pesquisem, busquem, perguntem e tenhamos todos em nossas meditações o reflexo desse conhecimento para a maior glória do Altíssimo. Fiquemos todos no bem sempre. E até. Este foi nosso último episódio do projeto A História da Luz. Agora eu vou partir para algumas perguntas, que eu abri a caixinha de perguntas hoje no Instagram, e temos aqui, como eu já expliquei no início desse episódio de hoje, as perguntas aproveitáveis, tá? As que os meus amigos fizeram de zoeira, eu não vou replicar, tá? Desculpa, gurizada. Mas tivemos aqui perguntas vindas de frátres e sorores, de irmãos da caminhada, de alunos, de ouvintes. São 6 perguntas. Eu creio que todas elas são bem pertinentes. Eu ordenei elas, tá? Para que fique mais inteligível da nossa parte. E também agradeço, foram ótimas perguntas. As que eu pude aproveitar são ótimas perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta delas, que foi feita hoje à tarde. Qual é o conceito da história da luz? O conceito da história da luz é possibilitar que tenhamos uma forma de conhecimento da caminhada que a luz divina, a luz do conhecimento iniciático, seja possibilitada por meio do meu trabalho. Não me faço aqui como um representante da tradição esotérica do Ocidente, longe disso, mas fazendo parte dela, de forma iniciática, eu me sinto na responsabilidade, devido à minha facilidade com esse tema e a um conhecimento daquele algo a mais que elas podem possibilitar, eu sinto-me na responsabilidade de pregar a palavra. São esses os termos. Por meio da palavra, fazer com que este conhecimento dos mistérios tradicionais do Ocidente sejam perpetuado pelo meio dos interessados. É óbvio que a partir deste conhecimento talvez muita coisa aconteça, como por exemplo optar por uma caminhada, sim ou não, é lógico. A partir do momento que você tem esse conhecimento, ele pode deixar de ser um conhecimento puramente livresco, isso aqui, isso que está atrás de mim. Livros são simplesmente livros. Eles nos trazem um conhecimento, é óbvio que nos trazem um conhecimento muito profundo. Mas quantos de vocês saberia procurar nos livros para ter acesso a essa luz da tradição esotérica ocidental? Alguns poucos. E por quê? Porque apenas caminhando a caminhada, galgando o caminho, que essa literatura se apresenta para vocês. Hoje nós temos inúmeros equívocos literários. Principalmente, eu sempre serei pontual nesse aspecto, principalmente por contaminações que vêm de outros movimentos dentro de movimentos sérios. Tá? Claro, eu aqui posso ser bem crítico neste olhar, mas eu, fazendo parte de uma caminhada rosacruciana e de toda a tradição que vem com essa caminhada rosacruciana, eu não posso em momento algum compactuar com contaminações telêmicas que cheguem a essa abordagem. Principalmente porque
os martinistas seguem para um lado, os telemitas seguem para outro lado. E isso é muito óbvio. Então, resumidamente, o conceito da história da luz é perpetuar o conhecimento dessa luz do conhecimento, essa luz iniciática que surge entre nós por meio de uma caminhada, como já colocada lá nos primeiros episódios, que surge com as visões místicas de São Bernardo de Claraval, com a fundação da Ordem do Templo, que nós temos tudo aquilo que hoje é possível para nós. Senão, esse conhecimento ainda estaria restrito a círculos internos da Igreja e a fraternidades muito específicas do Oriente. Se não fosse por meio da caminhada dos Cavaleiros Templários, que é lá o começo, aqueles que começaram, aqueles que vão começar e aqueles que iniciarão o estudo do projeto A História da Luz, vão perceber que nós pontuamos muito bem a fundação da Ordem do Templo e o trabalho realizado, mesmo que em pequeno espaço de tempo, pelos Cavaleiros Templários, é importantíssimo para que hoje nós tenhamos acesso às tradições iniciáticas sérias do Ocidente. Vamos para a próxima pergunta. Como as religiões evoluíram de adorar ao Sol para tantas formas de se conectar com o divino? Pontuo isso dentro dessa nossa caminhada de estudo também da história da luz. Pontuamos isso hoje mesmo. É muito certo, eu digo, é muito certo, porque nós não temos como ter certeza de nada do que aconteceu no passado, nada mesmo, mas uma reincidência que surge não apenas por meio da religião ou da iniciação, mas também por meio da história e da arqueologia, são os cultos solares. A primeira situação que certamente deslumbra o homem primitivo, quando ele começa a ter consciência das coisas, ou até mesmo quanto mais primitiva era a sua mente, é aquele disco luminoso solar nos céus. É muito óbvio que a partir disso, e o ser vai tomando consciência por meio da observação, da experiência de vida, de que esse Sol ele tem poderes além daquilo que ele imagina. Expor-se demais ao Sol lhe dá uma insolação, lhe dá um cansaço, um desgaste, mas também se percebe que as plantas, quando se carregam com o Sol, parece que elas se renovam, então talvez já comece a surgir aquela interpretação de uma energia vital que vem por meio dele. Depois disso, a segunda grande luminária celeste é a Lua. Por um bom tempo, eu acredito que o ser humano acreditava que a Lua tinha uma luz própria, né? Depois de muito observar os céus, talvez comece a se perceber a situação de que aquela lua, ela tem uma luz refletida, que ela é um espelho, ela já tem uma face muito mais emocional do que aquela face nutritiva, nutridora que a divindade solar tem. Então nós começamos a perceber aqui essas origens. A Lua mutável, o Sol fixo. Também é outra situação que a gente começa a perceber dessas qualidades divinas dessas luminárias. Por meio de muita observação, obviamente, o ser começa a atribuir a figura paterna, masculina, ao Sol, a figura materna, feminina, à Lua. Perfeitamente. Depois de certo tempo, ele também começa a perceber que sempre quando o Sol se põe, tem uma primeira estrela que surge e logo que o Sol nasce, tem uma última estrela que aparece. Aqui nós temos a terceira figura. Já temos uma trindade astronômica, astrológica, que é agora a figura do planeta Vênus. Até que o ser comece a dar nome aos bois,
é muita observação. São gerações e gerações de noites em claro, observando os céus e trocando um conhecimento com os seus iguais, com os seus pares. Disso, até que se tornem as primeiras religiões, as religiões primitivas, é muito rápido. Então, este ponto, eu acredito que eu respondo essa pergunta, como as religiões evoluíram da adoração solar para todas essas formas religiosas que temos hoje, é que esse próprio ser, ele podia estar em vários pontos do mundo ao mesmo tempo, ou seja, vários seres, vários grupos observando essas mesmas situações astrológicas, astronômicas, naturais, cíclicas, observavam, davam um nome próprio e com isso, para se tornar o grande pai e a grande mãe, é muito rápido. Aqui nós temos então a formação dessas religiões primitivas. Depois disso, com toda uma conceitualização, até uma metafísica primitiva, sabendo que o Sol nasce, os meus antepassados já diziam que aquele disco solar levanta-se e se põe todos os dias. Os meus antepassados já diziam que aquele disco lunar é mutável, em certo momento está de um jeito, em certo momento está do outro, né? Isso, para começar a tomar uma noção de personalidades, é muito rápido. Depois, com os encontros desses povos, o apaziguamento de suas iras por encontrarem pessoas a quais eles não sabiam que existiam e que chegam ali talvez para disputar um alimento ou tomar posse de um terreno que era seu, com esses apaziguamentos surge a troca das experiências, um afinamento da linguagem. Um mesmo Deus, ele tem nomes diferentes dentro das próprias religiões. Nós vemos aqui o próprio fenômeno dos cristãos, muçulmanos e judeus que adoram o mesmo Deus, mas que têm nomes diferentes. Então esse é um fato histórico e que traça o principal aspecto dessa história filosófica do gênero humano. Eu não me canso de usar esse termo, porque é um termo dentro da tradição esotérica, ele é usual. O próprio nome da obra de Fabre d'Olivet, a história filosófica do gênero humano, surge com isso. Divindades solares, divindades lunares, cada um seu ponto, dando nomes diferentes a um mesmo Deus. Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos para a terceira pergunta. A senda é apenas de conhecimento especulativo ou é operativa no próprio ser? A senda é apenas de conhecimento especulativo ou operativa no próprio ser? Pontuei isso antes. A caminhada, a senda, ela é feita pelo caminhante. Na mochila é muito certo que o caminhante levará pelo menos um livro, talvez 2. Ou talvez ele faça questão de levar vários, e lembrando a cada passo que ele carrega o peso do conhecimento. Chega em determinados momentos que nós aperfeiçoamos esse conhecimento de uma forma tão convicta e menos conflitante em nós, que nós não precisamos mais desses livros. Então esse é o ponto especulativo que você explora na tua pergunta. Sim, a senda ela é muito mais operativa do que especulativa. Isso fica muito claro. Mas o ser humano é munido da capacidade de especular, de pesquisar, de ir atrás, de conhecer. Por isso mesmo que nós desenvolvemos escritas, desenvolvemos grafismos, desenvolvemos arte gráfica e os cães ainda não. É engraçado, mas nenhum outro ser. Alguém tem notícia? Se um dia nós tivermos notícia, daí nós vamos, né, talvez as abelhas, elas escrevam nos seus favos de mel, né, inúmeros textos em hieróglifos abelísticos. Não é esse ponto. Nós temos essa capacidade de criar doutrina, trabalhar a doutrina, evoluir com essa doutrina e perpetuar progressos.
por meio daquilo que nós conhecemos. Então eu creio, meu caro irmão que lançou essa pergunta, a senda é apenas de conhecimento especulativo ou operativa no próprio ser? Eu vejo que ambos são necessários, mas há necessidade de sim, em certo ponto, esvaziar a mochila. Não há necessidade de ser assim tão livresco. Não há necessidade de nós nos tornarmos tão literatos. É óbvio. Hoje vivemos, né, com a possibilidade de termos as nossas casas, as nossas caves, né, as nossas cavernas muito bem guardadinhas, com clima controlado para armazenar os nossos livros. Eu não coloco esses livros aqui atrás por falsa modéstia. Eu coloco eles, eu deixo eles ali porque eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês tenham bibliotecas iguais. Quero mesmo. Mas para ler. O livro está na estante, ao alcance da tua mão. Não está na estante para tomar pó. Essa é uma verdade. Especulativos? Sempre seremos especulativos. Mas a vida é operativa. Se nós não passamos o conhecimento para a prática, como é que ele vai se tornar sabedoria? Esse é um aspecto bem profundo que o ser humano consegue produzir, consegue manter, consegue ter essa efetividade por meio daquilo que lhe apraz o letramento. É esse ponto. Sim, especulativos, mas necessariamente operativos. Se nós não operarmos esse especulos, aí a gente não sai do chão. Aí não temos como nos tornar sábios, não temos como perpetuar progressos. Próxima pergunta é uma pergunta bem técnica. Uma pergunta cabalística. Cabalística, sim, de cabala mesmo. Na cabala, sobre a Sefira Yesod, relação entre a entrada ao templo, alquimia e sacrifício. Sim, nós podemos fazer todas essas relações com a Sefira Yesod. Mas eu creio que a principal dela é aquilo que ela mesma representa, o fundamento, a fundamentação. Os ritos de entrada saem do reino e encontram o fundamento. Ou seja, o primeiro passo, o primeiro ponto depois de Malkuth é Yesod. Todas as artes começam a se perpetuar ali. Todas as situações emocionais começam a se perpetuar ali. Elas começam a reverberar em nós por meio deste ponto, onde nós deixamos a natureza física, material, animal e começamos a entrar nesse primeiro véu da existência superior. Uma existência paliativa, porque ela é... Yesod está relacionado à Lua, também está ligado às realidades oníricas, ou seja, ao mundo dos sonhos, ao mundo astral. Nós temos o contato com esse mundo, nós temos, por meio deste reflexo do espelho, aquelas realidades que para nós começam a deixar dessa objetividade tão bruta e densa de Malkuth e começam já a nos apresentar alguma subjetividade. Então, nesse ponto, eu posso dizer que a entrada no templo se dá por ali. Sim, porque o reino, ele é todo um espaço sem muro, sem nada, é um domínio pleno. O templo já é um domínio restrito ao esoterismo. Entrar ao templo é permitir-se ao esoterismo, isso é uma redundância, tá? Porque esoterismo é o conhecimento interno, exoterismo é o conhecimento externo. Para a religião, importa que você esteja no mundo e observe o templo por fora. Em determinados momentos é permitido que você entre ao templo, mas você precisa sair. Diferente daquele que vive no templo. O iniciado vive no templo. O sacerdote vive no templo.
Esse é o ponto. Por isso que os sacerdotes têm esse acesso ao esotérico, assim como os iniciados também em contato com o esotérico. Então a alquimia, a entrada ao templo, perfeitamente. Em relação ao sacrifício, eu acredito que ele aconteça já numa esfera superior. Depois de Hod, Netzah, chegamos em Tiferet. É muito provável que em Tiferet este sacrifício comece a ser apresentado. Mas, de uma forma bem simples, o sacrifício realmente ocorre em Da'at. É ali que você precisa se entregar. Ali que ocorre o sacro ofício, o trabalho sagrado. Espero ter respondido a sua pergunta. Próxima pergunta. Uma pergunta bem interessante. A alquimia da energia sexual é um mito ou o grande arcano na Cabala? Eu acho bem complexo a vinculação de trabalhos de energia sexual com intenções cabalísticas. Por que isso? Porque toda essa casa tântrica, nada contra, mas que fique lá no seu lugar, ela nos tira um foco, ela nos tira o foco de uma desenvoltura muito mais refinada, o despertar do sensório, como nos diz Eckhart Hausen. Sim, o despertar do sensório, e não o despertar da energia sexual. A energia sexual, ela é natural, ela faz parte do nosso ser animal, mas o trabalho dessa energia, ela rouba a nossa atenção do trabalho pelo despertar do sensório. Sim, professor, você já falou isso 3 vezes. Onde eu quero chegar? Parafraseando o catecismo da Igreja Católica, o que um casal faz entre 4 paredes compete ao casal. Essa é uma visão, tá? Essa é uma visão da energia sexual. O que você faz com a tua energia sexual é problema seu. Mas saiba que o trabalho que você faz com ela, equivocado ou não fere a Deus em momento nenhum. Ele fere a você mesmo. Então o transbordar do cálice é um transbordar de uma energia muito refinada, que o cabalista utiliza no despertar do sensorium. De novo, professor, com essa palavra? Sim. E há necessidade de pontuar. Segundo Eckhart Hausen, o sensorium é um órgão oculto que nós temos junto, ao lado ou atrás do coração. Nele, nós preparamos, nós abrimos e montamos e embelezamos esse quarto, aquele altar, abrimos as janelas, deixamos o tapetinho arrumado para receber o Espírito Santo. Esse é o olhar cabalista. Essa energia, ela é toda voltada ao teu trabalho do despertar da tua Merkabah, e é por meio deste tapete mágico, deste veículo, que nós conseguimos todas as conquistas que são do nosso justo merecimento. No budismo se fala que dor todos temos, sofrimento só tem quem quer. Isso é um resumo básico do budismo. A Cabala é a mesma coisa. A energia você tem. Trabalhá-la cabe a quem quiser. Então esse despertar desta energia, se é por meio sexual, ou digamos, vamos chamá-la de Kundalini, esse trabalho da Kundalini, ele nunca é para que o cálice derrame, mas o trabalho é para embelezar o seu sensório. Não estou em momento algum com isso sugerindo que a partir de hoje todos se tornem celibatários. Isso é impossível. Alguns conseguem, nem os sacerdotes conseguem. Ou vocês acham que os sacerdotes não deixam o cálice derramar? Essa é uma grande questão. Os sacerdotes sabem, tem alguns que conseguem, e talvez são esses que são os grandes místicos, os abnegados. Temos muitos dentro da Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica já teve vários.
Mas o cabalista, ele trabalha em prol do Espírito Santo, de Ruach HaKadosh. Se não é em prol e por ele, com ele e nele, o cabalista está perdido. Talvez ele não seja cabalista. Ele é um vulgar ocultista. Num termo bem desnecessário de ser colocado, porque eu sou aquele que desde o início defendo o uso do termo ocultista como um cientista das artes, das ciências sagradas. Mas esse é um ponto, talvez aí venham os grandes equívocos livrescos da caminhada, que é essa contaminação que nós temos do ambiente esotérico, principalmente hermetista, por termos telemitas. Isso é uma prática telemita, o trabalho de energia sexual, visto que alguns desses caras do passado faziam barbáries em seus templos. Mas, enfim, sem me avançar aqui, a minha língua já está pesando nesse assunto, né? Mas quero deixar bem claro, o cabalista, principalmente o cabalista cristão, que é a escola que eu posso falar, ele trabalha pelo Espírito Santo. Esse é o ponto. E vamos à última pergunta. Por que o último? Por que o último episódio, professor? Fissou. Na verdade, foi uma Soror que fez essa pergunta. Por que o último episódio? Desde o início desse novo trabalho, dessa nova apresentação do projeto A História da Luz, que eu não sei se alguns sabem, ele fez parte de um programa no rádio alguns anos atrás, da Rádio Centenário, saudosa Rádio Centenário, pelo programa Conexão Mística. Ele foi apresentado lá. Foi escrito para isso. Peguei todo o meu conjunto de escritos, sintetizei, melhorei e organizei todos eles, um período mágico da minha vida, e apresentei ele nesse programa. Depois disso, o programa foi encerrado, e eu decidi, depois de um tempo, retomar com as atividades do projeto A História da Luz, agora por meio do Instagram, do YouTube, que são praticamente gratuitos para mim. E desde o início eu pontuei que temos uma quantidade limitada de episódios. São esses episódios nessa primeira tiragem e valeu. Acredito que daqui a um tempo retomamos, tá? Então, por isso que eu digo, se você assiste os episódios desde o início, eu sempre lembro isso, temos alguns episódios e esse momento chegará ao fim. Não quer dizer que não tenhamos um futuro momento, tá? O próximo momento, ele vai acontecer assim que puder. Eu não sei se será daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, ou se fica para o ano que vem. Não sei. Já temos material escrito, já temos uma lista de necessidades também que precisamos atingir por meio daquilo que queremos perpetuar. Não adianta ficar sempre chovendo no mesmo, o mais do mesmo. Não é isso. O projeto A História da Luz nunca quis chover no molhado, nunca quis ser mais do mesmo. Até por isso que tem uma parte desse projeto que vai ficar engavetada. Talvez aos desejosos, que em algum momento vão dizer: um dia você falou tal coisa em tal episódio, né? Aos atentos, as oportunidades talvez surgirão. E não me eximo de auxiliá-los nessa caminhada, de talvez continuar com algumas instruções, mas aos desejosos. Agradeço a todos que acompanharam essa transmissão. Então, este momento do projeto História da Luz encerra-se aqui. Encerra-se no dia 24 de abril de 2024, Sol em Touro,
Lua em Escorpião, às 19h50 da noite. Obrigado a todos. Fiquemos todos no bem, sempre. Tchau.